ok? Então estou aqui começando o vídeo 2 da aula de arcadismo, tá ok, pessoal? O vídeo número 2. Esse vídeo número 2 vai falar sobre o arcadismo aqui no Brasil, o arcadismo brasileiro. Então anota aí no seu caderno. E aqui tem uma relação do arcadismo literatura com esse momento histórico famosíssimo no Brasil, chamado de Inconfidência Mineira. Tá aí o Tiradentes esquartejado, esse quadro é muito famoso e relacionado aí a essa tentativa de emancipação política do Brasil em relação a Portugal. Os mineiros, os brasileiros queriam a independência, por isso então a inconfidência. Inconfidência é uma revolta, né, contra a metrópole portuguesa. A metrópole portuguesa agiu rapidamente e desbaratinou, né? Impediu essa emancipação naquele momento. A emancipação brasileira só aconteceria mais tarde, né? no século XIX, tá? E esses inconfidentes, Tiradentes, outros inconfidentes, viraram aí heróis do Brasil, porque acabaram morrendo, né? Na tentativa aí de que o Brasil realmente surgisse, tá? O Brasil como nação independente, não colônia, tá bom, pessoal? Bom, qual que seria a relação desses inconfidentes com o arcadismo? A relação é que são os mesmos. Eu estou querendo dizer que os principais inconfidentes que você estuda na aula de história são também os poetas do arcadismo brasileiro, exceto o Tiradentes. O Tiradentes é inconfidente, mas não é poeta. Agora, outros inconfidentes também são poetas do arcadismo. É essa relação. Vivem ali em Vila Rica, né, que é hoje conhecida como Ouro Preto, é a cidade do Brasil mais importante por causa do ouro. E por causa justamente desse ouro, a metrópole portuguesa não ia deixar, né, pessoal, que os mineiros ali conseguissem a emancipação, tá? As consequências foram trágicas para eles. Tá bom, mas quem seria aí um poeta que é inconfidente e também é, é um poeta do arcadismo? Olha aqui, ó. Tomás Antônio Gonzaga. É o principal, tá bom, pessoal? É o principal. Ele foi preso por causa da Inconfidência. Ele foi condenado ao degredo. Degredo é uma punição que havia e que consistia em que a pessoa era expulsa do seu país. Ele foi mandado para a África, morreu lá na África, né, sozinho, distante, né, da sua família, dos seus amores, tá bom? Como pena, né, pela inconfidência, tá? Em relação a ele, olha só a classificação, como é que o Tomás Antônio Gonzaga, o nosso principal arcade, pode ser visto. Veja que tem aqui os 3 itens e são exatamente os mesmos do Bocage, tá? Que é a semelhança entre eles, né? Então, o Tomás Antônio Gonzaga, ele pode ser um arcade tradicional, num livro dele famosíssimo chamado Marília de Dirceu, nós vamos ver uma estrofe, né? Ele é um pastor se declarando amorosamente na natureza, tá? Mas ele também pode ser pré-romântico, como o Bocage, e do mesmo modo satírico. Bom, vamos ver aqui algum exemplo. Tem aqui uma estrofe do Marília de Dirceu, esse poema tão famoso do nosso Tomás Antônio Gonzaga. Ele fala para ela, né? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado.
Ele está dizendo que ele é proprietário e que o gado que ele tem é dele. Ele não toma conta do gado de outras pessoas. Ele está dizendo que ele tem poder, tá? Ele de tosco trato, ele não é assim, tá? De tosco trato, de expressões grosseiras, ele não é assim. Dos frios gelos e dos sóis queimado, tá? Ele não vive as intempéries da natureza, né? Ele tem algum poder econômico que lhe protege, né? Do frio, do gelo, do sol, né? Que queima. Continuando, tem o próprio casal. Casal, essa palavra significa sítio, propriedade rural. Ele é um proprietário e nele assisto. Lembra do verbo assisto das aulas de gramática? Tem o sentido de resíduo, né? Ele reside no casal que é dele, né? Numa propriedade que é dele. Continua aí se vangloriando. Vocês estão percebendo que ele está se vangloriando para Marília. Dá-me vinho, esse casal, esse sítio, dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, ó ele pastor, né? E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, à minha sorte, né? Ao meu destino bom. Veja que aqui, nessa estrofe e nas estrofes seguintes, ele está contando vantagem para Marília. Eu sou poderoso, eu sou rico. No entanto, eu não coloquei aqui, mas na sequência, depois de algumas estrofes, depois que ele se gaba, né, falando numa linguagem, né, bem mais coloquial, ele está se gabando, ele está falando das suas vantagens, né, para Marília. Pois depois que ele fala várias vantagens, aí ele comenta que, pois, tudo isso que ele tem, se ele não for casado com a Marília, para ele não significa nada. Então, toda essa gabação, esse contar vantagens que a gente está vendo aqui nesse trecho, na verdade é uma estratégia para depois que ele se gabar bastante, ele falar: pois Marília, sem você, sem que você seja a senhora, né, das minhas propriedades, para mim isso não vale nada, não tem valor nenhum. Então ele na verdade está se declarando para Marília, tá? Essa lira aqui é de uma parte, tá? Do livro Marília de Dirceu. Só que esse livro Marília de Dirceu tem outra parte, tem um conjunto dos poemas que são da segunda parte. E nessa segunda parte ele, ele está já preso por causa da Inconfidência, tá? Então veja como o tom, né, que ali naquele primeiro momento era alegre, feliz, bucólico, idílio, agora é tristeza. É tristeza por causa da separação, né? Nesta sombria masmorra, masmorra é prisão, aonde Marília vivo, encosto na mão o rosto. Ah, que imagens tão funestas, me finge o pesar ativo. Parece que vejo a honra, Marília, toda enlutada, de luto. Ele está falando que não tem mais honra. A face de um pai rugosa, triste, né? Num mar de pranto banhada, o pai chorando, os amigos macilentos, tristes e a família consternada. Aqui o tom é muito diferente, né, pessoal? Naquela classificação, olha aqui, ó. Toda a primeira parte do livro Marília de Dirceu, vários poemas, a gente poderia dizer que são árcades tradicionais. Mas a segunda parte, a segunda metade do livro, né, com outro conjunto de poemas, ali ele está triste por causa da separação. Então a gente fala que na segunda parte do Marília de Dirceu, o Tomás Antônio Gonzaga é pré-romântico. Tudo bem? E já finalizando, anote aí no seu caderno um outro texto, né, um outro livro, além do Marília de Dirceu. O Tomás Gonzaga também escreveu as famosas Cartas Chilenas. Cartas Chilenas.
vai encaixar aqui agora no Tomás Antônio Gonzaga satírico, porque ele faz ali umas críticas, né? Não sei se você sabe, cartas chilenas, o Chile é só para disfarçar. São cartas que eram divulgadas ali em Vila Rica, né, pelos inconfidentes, e as pessoas que liam essas cartas, elas sabiam, né, que quando estava escrito Chile era para entender Brasil, e ali ele aproveita aí desse artifício, né, de trocar Brasil por Chile para fazer críticas pesadas ao governo português interessado aqui no nosso ouro, né, no ouro mineiro, né, tá bom? E, então por isso que as cartas chilenas são consideradas aí a obra satírica do Tomás Antônio Gonzaga. Encerro aqui o vídeo 3, até uma próxima oportunidade.